Bom dia, meus irmãos. Gostaria de deixar uma palavra com vocês, uma palavra de exortação, fruto da meditação que fizemos no grupo de discipulado de casais da igreja presbiteriana do Catolé nesses últimos dias. A palavra se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 3, especialmente o verso 15. O final do verso 15 diz assim: E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa foi uma pergunta feita por Nabucodonosor aos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles estavam numa situação de cativeiro na Babilônia e, num dado momento, a loucura do rei chegou ao ponto dele erigir uma estátua e obrigar que todos, em determinado momento, que se ouvia músicas, todos se prostrassem e adorassem aquela imagem que ele havia criado. E esses 3 amigos de Daniel não fizeram isso, por isso foram denunciados e levados à presença do rei, que, muito irado, interpelou eles nesses termos, de que ele faria tocar novamente aqueles instrumentos de música para que todos, inclusive eles, pudessem adorar, tivessem uma oportunidade de adorar a imagem. E se eles não fizessem isso, a pena era ser lançado na fornalha de fogo ardente. E a pergunta que ele faz é exatamente essa: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? De fato, meus irmãos, Nabucodonosor não conhecia um Deus capaz de livrar os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, da fornalha de fogo. E não somente ele, hoje nos dias que nós vemos de crise mundial, nós vemos que o mundo vive um desespero, uma desesperança, um clima de tristeza e de sofrimento, porque de fato não conhece um Deus capaz de livrar quem quer que seja da fornalha de fogo ou do coronavírus. Mas há um pequeno grupo de pessoas, como aqui esses 3 amigos, que conhecem um Deus verdadeiro, um Deus capaz de livrá-los da fornalha de fogo, um Deus tão poderoso e que se fez carne, assumiu forma de gente, experimentou dor e sofrimento também por amor a cada um de nós, e se entregou e venceu inclusive a própria morte, o que parece impossível aos olhos dos homens. Esse Deus é o Deus do impossível, um Deus que faz proezas e que é rico em misericórdia, rico em graça e rico em bondade para com todos aqueles que o amam. É compreensível que as pessoas, como Nabucodonosor, não conheçam, por não conhecer esse Deus, ajam desse modo, como nós estamos vendo. Mas aqueles que conhecem o Deus verdadeiro, um Deus que providenciou para nós a eterna salvação, um Deus que nos sustenta, um Deus que sustenta todo o universo com o poder da sua mão. Aqueles que conhecem esse Deus verdadeiro, o Deus impossível, não podem se desesperar, tem que manter firme a esperança. A resposta desses 3 homens nos versículos seguintes, nos versos 16 e 17, é extraordinária, carregada de coragem e de fé. Diz assim o texto, que eles responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Fato, a resposta desses homens é que Deus, eles conheciam um Deus que poderia livrá-los. Mas será que esse Deus os livraria? Será que esse nosso Deus que nós conhecemos nos livrará dessa fornalha que estamos enfrentando? Será que nosso Deus nos livrará do coronavírus
que Ele pode nos livrar, todos nós, talvez tenhamos essa consciência de que Deus é poderoso para nos livrar. Ele criou os céus e a terra. Ele é um Deus que sustenta todas as coisas pelo seu poder. É o Deus que alimenta os pardais, que orna a natureza com os lírios e com a beleza dos lírios. É o Deus que chama cada uma das estrelas pelo seu nome, e por ser grande em força e poder, diz o profeta, nenhuma delas vem a faltar. É de fato Deus dos impossíveis. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha, Ele nos livrará do coronavírus. Mas o que mais impressiona na resposta desses homens é que eles não têm dúvida de que Deus pode livrá-los daquela fornalha, mas sim é que a atitude deles não depende desse livramento. Perceba que o coronavírus não pegou Deus de surpresa. Deus é soberano sobre toda a história. Ele controla a história das nossas vidas. Ele sabe de tudo o que acontece. Ele é o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Não existe nenhuma crise local ou mundial que pegue Deus de surpresa. Todas essas coisas, de algum modo, concorrem não apenas para o bem daqueles que amam a Deus, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, mas concorrem de algum modo para manifestar no último dia a grandeza do poder de Deus. Então todas essas circunstâncias, as pestes, as fomes, as catástrofes que ocorrem, que muitas vezes nós perguntamos, mas por que isso ocorre? Nós sabemos que no último e grande dia do Senhor, tudo isso vai de alguma forma contribuir para manifestar o poder e a glória do nosso Deus. Mas a questão é como agiremos. Se Ele pode livrar, nós sabemos que Ele pode nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, diz o versículo 18 que os amigos de Daniel respondem assim: fica sabendo, rei, não se preocupe. Se o nosso Deus quiser livrar, Ele nos livrará, porque Ele tem poder de livrar da fornalha de fogo. Mas se Ele não quiser livrar, o Senhor, o Rei, está perdendo seu tempo precioso conosco aqui, que Ele não precisa tocar instrumento de novo, não precisa dar outra oportunidade, porque nós não nos curvaremos a essa imagem que o Senhor criou, porque só existe um Rei, só existe um Deus que é digno de adoração, de louvor e de toda a glória. Isso deixou o rei profundamente irado, porque a adoração daqueles homens, a submissão daqueles homens, a fé daqueles homens não estava ligado àquilo que eles receberiam de Deus. Eles não criam, eles não eram submissos, eles não adoravam a Deus por aquilo que Deus poderia dar, pelo livramento que Deus poderia dar, e de fato Deus é um Deus que nos dá muitos livramentos a cada dia. Mas a fé daqueles homens estava ligado ao fato de Deus ser digno de toda adoração, de todo louvor e de toda glória. Nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, nós servimos a Deus pelo que Ele é. Ele é o nosso Deus, digno de adoração e digno de louvor. Se Deus quiser nos livrar do coronavírus, Ele nos livrará. Mas se não nos livrar, nós entraremos na fornalha de fogo ardente, sim, para a glória dEle. Sofreremos o dano para a glória dEle. Apesar de todos nós merecermos a morte, merecermos a escravidão por causa dos nossos pecados, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Apesar de todos merecermos um destino de perdição, de separação sem Cristo, Ele nos amou e entregou seu próprio Filho por nós. Entregou a sua vida por amor de nós, recebendo o preço do nosso castigo e nos concedeu a graça eterna, a salvação eterna, e constrangidos por esse amor, nós o servimos. Deus não tem a obrigação de nos salvar. Ele usa, talvez pelo fato de tanto Ele usar de misericórdia para conosco, nós estamos tão acostumados em acordarmos cada manhã, em
recebemos o sustento da sua boa mão, em termos a comunhão dos irmãos, a oportunidade e liberdade de culto. Nós temos temos recebido tanta misericórdia da parte de Deus, que nós nos esquecemos que é misericórdia. Ele não tem obrigação de nos dar o seu favor, senão não seria graça, não seria misericórdia, não seria amor. Pela sua justiça, e Deus é um Deus pleno de justiça, Ele teria todo o direito de nos condenar e nos encerrar todos em morte. Mas Ele é um Deus rico em misericórdia, e nós podemos nos achegar a Ele e encontrar no seu trono, um trono rico em misericórdia e graça. O fim da história é o seguinte, é que esses homens, esses 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, devido à sua resposta ao rei, deixa o rei irado, o rei aumenta a capacidade de calor daquela fornalha, envolve aqueles homens em mantos, em suas roupas e túnicas para que eles pudessem queimar mais rápido e lança eles naquela fornalha e acontece o inesperado. Aqueles homens são vistos de um observatório seguro por Nabucodonosor e ele vê não somente 3 homens caminhando sobre as brasas e no meio do fogo, ele vê 4 homens e a imagem do quarto era semelhante a um anjo, diz o próprio Nabucodonosor. Ele se questiona, não foram 3 os homens que lançamos lá dentro, porque eu vejo 4 andando e um é semelhante a anjo. Veja, nós não temos certeza se será possível evitar o fogo, se vai ser possível evitar o contágio, se nós não desenvolveremos a doença, se nós não veremos filhos e talvez pais morrerem por causa desse coronavírus. A certeza que nós temos é que se porventura nós viemos entrar nessa fornalha, nós temos uma companhia ajudadora e poderosa a caminhar conosco no meio do fogo. Jesus falou, antes de se despedir dos seus discípulos, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira. Portanto, meus irmãos, não se desesperem com a crise mundial. Quem é o Deus que pode nos livrar? Nós conhecemos um Deus que pode nos livrar. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará dessa fornalha, dessa provação. Mas se não, tenha certeza que quando estivermos no meio do fogo, Ele estará sempre conosco. Companhia ajudadora, poderosa, estendendo a sua mão, afofando o leito de dor, renovando a nossa esperança, colocando alegria em nosso coração, mesmo em meio à dor e sofrimento. Que Deus nos abençoe e nos ajude a enfrentar esse desafio, dessa fornalha tão perigosa, dessa fornalha ardente do Covid-19 e nos dê graça a manter o nosso coração cheio de fé e esperança, na certeza de que Ele está sempre conosco todos os dias, até a consumação do século. Deus abençoe, meus irmãos.